Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, que possamos aproveitar bastante esta 1 hora em que vamos estar juntos, procurando ampliar o nosso entendimento à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria, falando sobre a doutrina espírita, que amanhã faz aniversário, né? Amanhã é dia 18. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E hoje vamos falar exatamente, sobre isso, que amanhã, 18 de abril de 1857, foi aí quando foi o lançamento da obra, do Livro dos Espíritos, e aí tudo mudou para nós aí como humanidade. Mas antes da gente começar, hoje a gente está aí, comemorando o domingo de Páscoa, e a Páscoa, o significado a gente sabe que é renascimento, E com certeza com a doutrina espírita, a gente tem uma grande oportunidade de renascer todos os dias, Porque através do estudo, do conhecimento da doutrina, porque é uma doutrina que requer estudo, requer dedicação da nossa parte, Porque é muito ampla hoje. Até o que eu escolhi para a gente conversar aqui tem muito a ver com isso, É mais vamos estudar aqui o resumo da doutrina espírita, para aí deixar todo mundo curioso e para a gente entender o quanto ela é abrangente, porque muitas vezes a gente vem, estuda, a doutrina, a gente vem, tem temas específicos, só que é necessário, às vezes, a gente ver o todo da doutrina, porque é uma doutrina muito rica, tem muito assunto, tem muita coisa. E, às vezes, a gente perde um pouco essa noção da grandiosidade dessa doutrina e do quanto ela, ela nos ajuda, o quanto ela nos auxilia. Então, eu quero começar com as palavras aqui de Herculano Pires, que estão aqui na capa aqui do Livro dos Espíritos, onde Herculano diz o seguinte: com esta obra, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era do Espírito. O Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E sobre ele ergue-se todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, o seu marco inicial. Das formas incongruentes e aterradoras da Bíblia, passamos ao equilíbrio clássico do Evangelho, e desde a libertação espiritual de O Livro dos Espíritos. Cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceptual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano-judaico. E o Livro dos Espíritos, a do mundo moderno. Até a publicação desta obra, os problemas espirituais eram tratados de maneira empírica ou apenas imaginosa. Com ela, o espírito e seus problemas saíram do terreno da abstração para se tornarem acessíveis à investigação racional e até mesmo à pesquisa experimental. O sobrenatural tornou-se natural. Tudo se reduziu a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo. Herculano Pires. Herculano Pires, maravilhoso, a obra de Herculano, um espírita absolutamente comprometido, fiel à doutrina. Então, é muito importante para nós espíritas a data de amanhã. São 165 anos. Se a gente pensar, é muito pouco. É pouquinho tempo. 165 anos. Mas o que os espíritos trazem aqui é algo maravilhoso. É algo grandioso, porque faz a gente mudar absolutamente nosso ponto de vista. Faz a gente entender as coisas sobre uma outra ótica. Faz a gente entender as passagens do Evangelho de uma forma completamente diferente. Jesus veio, falou do amor e todo o ensinamento dele foi para isso, para que a gente renascesse todos os dias. E nada melhor do que a gente renascer, do que a gente se renovar
ampliando a nossa consciência, né, de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, né? Então é importante a gente estudar a doutrina no todo, né? A gente tem as obras fundamentais aqui, a gente tem a Revista Espírita, foi um trabalho maravilhoso, a gente não é capaz de entender o trabalho que Kardec teve para codificar essa doutrina, né? Então a gente tem que ter esse carinho, esse respeito, essa consideração por esse trabalho. E como está dito aqui, é a pedra fundamental. Sem o Livro dos Espíritos não tem doutrina espírita. Vão ter doutrinas espiritualistas, mas doutrina espírita está aqui. O marco inicial está aqui, há 165 anos, que é o Livro dos Espíritos. E aqui são 1018 ou 1019 questões que vão se desdobrar em mais 4 obras, que é o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. Né? Então, aqui está a obra que foi... Aqui está a terceira revelação. Então, é importante que a gente entenda, porque a gente perde, às vezes, a noção do geral, né? E aí a gente consegue entender, né, os princípios da doutrina espírita. Que, quais são, né, os princípios fundamentais aí da doutrina? Primeiro, a gente vai desenrolar isso aqui hoje. A existência de Deus. Segundo, a existência e a sobrevivência da alma. Terceiro, reencarnação, ou seja, pluralidade das existências, para que a gente avance, para que a gente evolua, né? Pluralidade dos mundos habitados, né? As moradas da casa do Pai. São os mundos onde a gente vem para ter as nossas experiências, onde a gente vem para evoluir. E, quinto, a comunicabilidade dos espíritos, porque a gente pode se comunicar. Esse intercâmbio com o plano espiritual é absolutamente natural. É o que acontece, né? Muita gente não gosta quando a gente fala isso, porque Deus me livre eu estudar a doutrina espírita, Deus me livre eu ir num centro, Deus me livre eu pensar em quem já desencarnou, como se isso fosse impedir esse intercâmbio que é absolutamente natural, né? O intercâmbio que a gente tem com o plano espiritual, a influência que nós temos, exercemos sobre ele, que ele exerce sobre nós, isso é natural. Então, estudar a doutrina tira a gente dessa coisa mística, do sobrenatural, nada. Foi um método científico, né? A gente não pode esquecer disso. A doutrina ela é baseada num tripé: ciência, filosofia e religião, no seu aspecto moral, né? E aí hoje, para a gente pensar um pouco, eu trouxe aqui, e a gente sabe o quanto é importante, porque no Livro dos Espíritos a gente tem 2 introduções. A gente tem a introdução que é feita por Herculano Pires, e a gente tem a introdução mesmo aqui do estudo, né? Introdução ao estudo da doutrina espírita. E muitas vezes a gente passa batido, né, pelas introduções dos livros, pelas conclusões, e há muita riqueza de detalhes. Então, hoje aqui, na verdade, é uma reflexão para que a gente se estimule a conhecer, a estudar, a ficar inquieto, como diz a Rogéria, a sair daqui, nossa, não entendi nada do que ela falou, preciso estudar isso. É um estímulo, né? A gente vai ver hoje aqui um grande resumo da doutrina espírita, para que a gente se sinta aí fortalecido para estudar, para querer saber, para aprender a doutrina, né? Então, vamos a esse resumo que a gente vai começar aqui, lembrando que está lá na introdução do Livro dos Espíritos, né? Vai falar de todos esses fundamentos aí. Os seres que se manifestam designam-se a si mesmos, como dissemos, pelo nome de espíritos ou gênios. E dizem alguns, pelo menos, que viveram como homens na Terra. Constituem o mundo espiritual como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Resumimos em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente responder a certas objeções, né? Então, vamos começar aí nesse resumo. Primeiro, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. É o ponto principal, porque já nos faz pensar de uma forma muito diferente.
nos atributos de Deus. Está lá, a primeira questão do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, suprema, não há nada que supere. E tem todos esses atributos. Então, a gente vê que a justiça é inerente a esse Deus que os Espíritos vêm nos falar. A gente sabe que é muito mais do que a gente pode compreender. Nós ainda não temos esse sentido moral, a gente ainda não tem esse desenvolvimento para ser capaz de entender. Mas a gente pode avaliar a beleza de tudo que ele criou, né? E aí a gente começa a entender. Criou o universo, que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal. E os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Pode deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Olha que interessante isso aqui. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Nós somos seres espirituais numa experiência corpórea. E o mundo espiritual, ele pré-existe e sobrevive a tudo, né? Isso já nos traz muita paz. Porque se a gente pensar, tem como não pegar, né? Tem que pegar. Luísa que gosta, vamos lá, tem que pegar. Não tem como a gente deixar, né? A gente está vivendo aí num mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece, onde a gente vê tantas coisas que a gente não gosta, mas é uma escola. E a gente fica com medo às vezes, meu Deus, se alguém lá, algum insano desses que a gente tem muitos aí, aperta um botãozinho, pá, isso aqui desaparece. A gente se desespera com isso. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui numa experiência. E se isso aqui deixar de existir, nós não vamos desaparecer. Nós somos seres espirituais. Aqui é uma oportunidade, é só uma escolinha, só um grãozinho de areia nessa imensidão aí. E a gente vai para outros lugares, semelhantes à Terra, tem bilhões de planetas, bilhões semelhantes. Ou a gente acha que a inteligência suprema ia criar um planeta para a gente vir para cá numa única oportunidade. E a gente é capaz de, nem uma bomba atômica, capaz da gente mesmo destruir essa beleza toda aqui, com os nossos maus hábitos. A gente não sabe usar os recursos que o planeta oferece. Nós estamos esgotando, nós estamos usando mal. Nós mesmos podemos acabar com isso aqui. Então, a gente não vai deixar de existir, né? Continuando. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e intelectual perante as demais, né? Nós somos a única espécie que está aqui que tem consciência de Deus, que tem consciência do todo, que tem consciência do universo, né? E muitas vezes a gente não está sabendo usar isso aí muito bem, né? Somos o que tem, a gente tem essa capacidade, a gente tem essa consciência, a gente tem o livre-arbítrio, a gente é superior às outras espécies que estão aqui. Mas não quer dizer que a gente é melhor, então a gente tem que usar e o resto é que se dane. Não, não é assim. A gente tem que aprender a usar com equilíbrio, porque todos dependem uns dos outros aqui no planeta, né? A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material,
semelhante aos dos animais e animados pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o liame que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito, né? Que a gente sempre estuda aqui, que é o perispírito, né? Então, nós aqui encarnados, nós temos esses três elementos. Nós temos o espírito, o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Nós estamos constituídos dessas três partes, né? E aí, exatamente nesse entendimento que a gente vê como a gente consegue ter um intercâmbio com os nossos irmãos desencarnados. Por quê? Eles têm o perispírito. Eles desencarnam e levam consigo o perispírito, e nós temos o nosso. Então, esse intercâmbio, a mediunidade, ela é possível por isso. Porque há uma ligação fluídica através do pensamento, do perispírito do desencarnado com o perispírito do encarnado. E aí a gente vê uma série de fenômenos que são considerados sobrenaturais, mas que são extremamente explicados só entendendo isso aqui. O homem tem, assim, duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O liame, ou perispírito, que une corpo e espírito, é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição, né? Todo mundo aqui deve ter visto Ghost, né? Ou vários filmes que tem aí. É exatamente aquilo que acontece. A morte é esse fenômeno da destruição do corpo físico, e nós retornamos ao plano espiritual com o nosso perispírito. É quando acontece lá aquele acidente lá e ele vê o corpo físico, é exatamente aquilo ali que acontece. Nós vamos retornar com o nosso perispírito. E a morte não é a destruição, é a desagregação dessa matéria que nós estamos aqui usando. A morte não é a aniquilação do espírito, nós não vamos para o nada, não. Nós simplesmente vamos voltar para casa. Nós simplesmente vamos voltar para o nosso mundo de origem, o nosso mundo normal. Por isso que a gente sabe que a gente não perde os nossos amores, os nossos desafetos, não. Eles simplesmente vão estar vivendo na dimensão espiritual e nós vamos continuar aqui, nos relacionando com eles pelo pensamento, pelo amor. Ninguém está perdido, não. A gente continua nutrindo amor ou também ódio, né? Depende das nossas relações aí. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. O espírito, ele é um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreciado pelos nossos sentidos da vista, da audição e do tato. É exatamente o fenômeno que a gente estuda aí, que se estuda da ressurreição. Quando Jesus aparece, depois de ser lá passar pela crucificação, de ser sepultado, quando ele aparece para os apóstolos. E ele se tornou tangível, tanto que Tomé foi lá e tocou nas chagas dele. Porque ele estava com o corpo perispiritual. Ele estava ali se apresentando num fenômeno de aparição para os apóstolos. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque ele encarnou na terra, ele teve um corpo material. Então, ele teve que ter o perispírito. O espírito dele absorveu partes ali do fluido cósmico universal para formar para formar ali, para estar ligado a um corpo físico. Então, quando ele desencarna, foi a mesma coisa. Ele passa pelo mesmo processo que todo mundo que encarna no plano material faz. E ele aparece com o seu perispírito, né? E aí a gente começa a entender as coisas, né? Os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais nem
nem em poder, nem em inteligência, nem em saber ou moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus. A pureza dos sentimentos e o amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. As demais classes se distanciam mais e mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados às nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, e se comprazem no mal. Nesse número, há os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e intrigantes do que maus. A malícia e a inconsequência parecem ser as suas características. São os espíritos estouvados ou levianos, né? Aqui ele já entra na classificação dos espíritos. Nós não somos iguais, nem em conhecimento, nem em sabedoria, nem em moralidade. Não, cada um de nós é um. Cada um de nós tem a sua individualidade, tem o seu progresso, tem as suas qualidades, tem os seus defeitos. E é uma hierarquia aí que a gente vê, né? Vários espíritos em várias ordens, né? E aí o interessante é agora, ó. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se verifica pela encarnação, que a uns é imposta como uma expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que devem submeter-se repetidas vezes até atingirem a perfeição absoluta. É uma espécie de peneira ou depurador de que eles saem mais ou menos purificados. Olha aí a finalidade da encarnação. Se a gente né, se o nosso mundo de origem, se nós somos espíritos, o que afinal de contas a gente tem que vir para cá? Para que a gente tem que encarnar? Seja aqui ou em outro lugar. Para isso, para evoluir, para a gente se depurar, para a gente se melhorar, para a gente avançar em intelectualidade, avançar em moralidade, não é? Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de que havia saído para reiniciar uma nova existência material após um lapso de tempo, mais ou menos longo, durante o qual permanecerá no estado de espírito errante, né? O que a gente sempre fala aqui também, o que é a erraticidade? A erraticidade nada mais é do que um período que separa uma encarnação da outra. Então, hoje nós estamos aqui, vamos passar pelos nossos aprendizados, vamos desencarnar, vamos deixar o corpo físico, vamos retornar ao plano espiritual, vamos continuar evoluindo, aprendendo, estudando, até que chega a hora da gente vir fazer o Enem, né, o vestibular, porque aqui a gente aprende tudo lá. Mas agora vamos fazer uma provinha, vamos encarnar e vamos ver como que a gente vai se sair, né? Então, esse período entre uma encarnação e outra, que a gente está no plano espiritual, se chama erraticidade, né? Lá nós estamos na condição de espírito errante, não é de quem erra, mas é só esse espaço. Devendo o espírito passar por muitas encarnações, inclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito pudesse encarnar num corpo de animal, né? E aí vem, né, a grande diferença que a gente vê da doutrina espírita, com o entendimento de que a gente só encarna já no corpo, em corpos, né? Como ele diz aqui, humanos, né? Na espécie humana, e a gente não tem mais, como a gente vê às vezes em algumas religiões hinduístas, também tem psicose,
que o espírito humano pode encarnar num cachorro, numa vaca, em outro animal. A gente aqui já estuda que não, que essa metempsicose não é, né, não está na doutrina, não é, isso é um entendimento de outras religiões, de outras seitas, mas não na doutrina. Né? Então, a gente, quando já está preparado para encarnar na espécie humana, nós vamos fazer a nossa evolução na espécie humana. Nós não vamos encarnar em corpos de animais. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. Né? Então, aqui fica claro que o dever de casa é a gente que tem que fazer. É a gente que tem que buscar pela nossa evolução, pelo nosso progresso. As qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. E o homem perverso, a de um espírito impuro. A alma tinha a sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. E aqui também vai uma grande diferença, porque a gente tem a nossa individualidade antes de encarnar e a gente vai manter essa individualidade após a nossa encarnação. A gente não vai se perder, não é um nada, não tem um vazio, a gente vai perder a nossa individualidade, não. Ela sempre vai existir, ela sempre vai estar presente. No seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na Terra, e todas as suas existências anteriores se deleniam na sua memória, com a recordação de todo bem e de todo mal que tenha feito. Né? Então, quando a gente... Isso aqui também é interessante, porque a gente, na terça-feira, acabou de estudar a escolha das provas, né? Fatalidade, livre-arbítrio, né? A gente está estudando esse tema, terminamos na terça-feira. E é exatamente isso, porque muitas vezes a gente está aqui na nossa encarnação, na nossa vida, e a gente se pergunta, né? Mas não é possível que eu fui escolher uma encarnação dessa. Não é possível que eu fui escolher conviver com fulano, estar nessa família, estar nesse ambiente, estar nesse país, estar nesse contexto. E é claro que é possível. Fora daqui, fora da matéria, a nossa visão é outra. A gente tem acesso às vidas anteriores, a quem a gente prejudicou. E aí a gente faz ali um projeto reencarnatório, para a gente se melhorar, para a gente evoluir, para estar exatamente onde nós estamos, no nosso núcleo familiar, porque a nossa visão é diferente. Quando a gente vem para a matéria, a gente se deixa levar muitas vezes pela influência e a gente esquece dos propósitos que nos trouxeram para cá. Né? O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência, pela elevação e purificação de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando preferência à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo, né? Só a gente mesmo na nossa pequenez de entender, na nossa arrogância, a gente acha que todo esse universo magnífico, maravilhoso, foi criado só para a gente ficar apreciando, né? As estrelas numa noite bonita. Claro que não. Nada na criação de Deus é à toa. Nada. Deus não cria nada sem propósito. E a gente olha aquela maravilha, são moradas, há espíritos evoluindo numa constante transformação, num constante movimento. E a gente acha que só o planeta Terra, só o nosso lindo grãozinho de areia que é habitado. Claro que não. É muito mais do que a gente pode compreender. Então, são vários planetas habitados com espíritos progredindo, evoluindo. Né? Não é só para a gente apreciar aquilo. Aquele céu, né?
Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em nosso redor. Se aqui nós estamos com aproximadamente 8 bilhões de espíritos encarnados, nós temos também aqui a atmosfera espiritual dos espíritos que estão desencarnados, a atmosfera terrestre dos nossos irmãos que estão desencarnados e que estão ligados aqui por interesses, por vícios, por afinidade. Se nós estamos aí nos aproximando de 8 bilhões, nossa, a gente não consegue nem mensurar quantos espíritos desencarnados fazem parte aqui da nossa atmosfera e que estão convivendo conosco nesse intercâmbio que a gente já falou, né? A gente influenciando eles, eles também nos influenciando, eles também ainda presos aqui. E quanto mais o espírito é inferior, menos ele procura entender, mais próximo vai ficar aqui da Terra. Preso a interesses, apegado não só materialmente, mas também apegado emocionalmente, com dificuldades de continuar o seu progresso espiritual, né? Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados, que não encontraram solução racional. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos convidam ao mal, e é para eles um prazer ver-nos sucumbir e cair no seu estado. Né? Tá lá, ó. As relações são constantes, né? E a gente está o tempo todo. É a grande lei de sintonia. Quando nós cuidamos, quando nós aprendemos a observar os nossos pensamentos, a entender que o pensamento é emissão fluídica, é emissão de energia, e que a sintonia que a gente vai trair é igual ao que a gente está emitindo, a gente entende a nossa responsabilidade e o nosso compromisso. Jesus já nos orientava, orai e vigiai. Não é vigiar a vida do outro. Não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. É a gente orar para a gente se fortalecer, para a gente ter a ajuda dos amigos espirituais, mas é prestar atenção no que nós estamos emitindo. O nosso pensamento é como um grande bumerangue, né? A gente lança, mas ele vai voltar. É a lei de sintonia. Se a gente emite um bom pensamento, nós vamos emitir essa onda e outros pensamentos semelhantes vão se somar. Se nós pensamos mal, se nós temos ódio, se nós temos raiva, se nós entramos em discussões inúteis, se a gente fica às vezes desgastado e ver coisas que nos desgastam, a ficar às vezes em debates inúteis na internet, emitindo raiva, querendo impor o nosso ponto de vista, nós vamos atrair pensamentos semelhantes aos nossos. E muitas vezes nós nos sentimos mal e a gente não sabe por quê. Porque a gente acha que a gente é influenciado porque é responsabilidade do espírito obsessor. Mas ele só se aproxima de nós porque nós pensamos dessa forma. Quando a gente começa a entender isso, a gente presta mais atenção. Enquanto a gente se desarmoniza por pouca coisa, enquanto a gente se deixa levar pelas nossas emoções desenfreadas. E aí a gente aprende que, olha, eu estou sofrendo uma influência espiritual, mas a gente nunca acha que tem alguma coisa a ver com aquilo.
A gente acha que é o outro que nos influencia. Não. Nós estamos envolvidos e imersos na lei de atração. Nós somos ajudados, por isso a importância da prece na nossa vida, a prece pelos nossos irmãos desencarnados, pelos suicidas. A gente vê na doutrina o bálsamo que é a prece. Por quê? Porque a prece nos eleva. Ela tira a gente daquela agitação. Ela faz com que a gente vibre em outra faixa. E aí os espíritos amigos, o nosso anjo da guarda, os irmãos protetores, conseguem nos auxiliar. Porque muitas vezes no nosso desespero a gente fecha os ouvidos, a gente fecha a nossa sintonia para o bem. Por isso a importância da prece, a importância de meditar, a importância de aprender a respirar. Nós esquecemos o que é respirar, a gente está sempre correndo, a gente está sempre aflito, a gente está sempre com pressa. E se a gente não para, é ladeira abaixo. Quando a gente vai ver, né? Adoro Sussu quando traz, né, Sussu? Aquela escadinha da obsessão, né? Que ela bota aqui aquela escadinha que a gente até se arrepia quando começa ali uma influência sutil, e aí a gente vai se irritando, aí aquilo vai crescendo, até que a gente chega aí num grau de influência espiritual, de obsessão muito grande. Mas tudo começou lá, com aquela irritação, com aquela invigilância, com aquela falta de paciência, né? Isso aí é muito bom da gente entender, né? As comunicações ocultas verificam-se pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós sem o sabermos, cabendo ao nosso julgamento discernir as más e as boas inspirações. A gente está sempre sendo influenciado, mas sempre a gente vai ter, a palavra final é sempre nossa. A gente pode sofrer uma influência boa, uma influência ruim, mas a gente tem que estar atento, porque no final das contas a gente é que vai ser responsabilizado. Lógico que eles também vão ter a sua parcela de responsabilidade, mas é sempre a nossa decisão é que impera. A gente sempre é livre no final para deliberar, para ceder ou não a essas influências, né? As comunicações ostensivas realizam-se por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações naturais. Na maioria das vezes, através dos médiuns, que lhes servem de instrumentos, né? Aí a gente já começa a falar da mediunidade, né? Todos nós somos médiuns, todos nós sofremos essa influência, né? Mas o médium é aquele que, de uma forma mais ostensiva, ele começa a falar, que é a psicofonia, ou ele começa a escrever a mensagem que está vindo de um espírito. Então, a mediunidade são as formas aí, né, desse intercâmbio com o plano espiritual. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou pela evocação. Podemos evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros e os dos personagens mais ilustres, qualquer que seja a época em que tenham vivido. Os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter por comunicações escritas ou verbais conselhos, informações sobre a situação em que se acham no espaço, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que tenham a permissão de fazer-nos, né? Olha como é interessante a questão da mediunidade, né? É para isso. Tem uma função grandiosa esse intercâmbio, né? A mediunidade, ela é um trabalho maravilhoso, mas é importante, também requer disciplina, requer estudo, né? Porque quando o médium, ele começa ali no seu trabalho de se educar mediunicamente, de trabalhar ali na psicografia, na psicofonia, nesse intercâmbio mais próximo aí, ele precisa estudar. E para isso nós temos um livro inteiro para aprender, que é o livro dos médiuns, para exatamente educar a nossa mediunidade, para prestar auxílio aos irmãos desencarnados que estão sofrendo, que não entendem a sua situação. Ou quando tem a permissão, vir trazer uma notícia, vir trazer um conselho, né?
Mediunidade é uma coisa séria, é uma coisa importante, não é? Não é meramente para a gente ter consulta. Não, e muitas pessoas, até dentro do movimento espírita, não entendem isso, né? Usam a mediunidade aí para outros fins, que não para esse de auxílio, de crescimento. Quantas informações a gente recebe numa reunião mediúnica? E os espíritos estão ali falando conosco para a gente ter cuidado com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Porque, meus queridos, nós somos espíritos imperfeitos. Né? A gente viu aqui a classificação. A não ser com raras exceções, os espíritos vêm em missão, que já são espíritos elevados. Agora, a maioria de nós está aí, né? Com as suas dificuldades, né? Com as suas inferioridades, com as suas paixões, com os seus ciúmes, né? Com o orgulho, tudo isso que a gente conhece, né? Os espíritos são atraídos na razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores gostam das reuniões sérias, em que predominam o amor do bem e o desejo sincero de instrução e de melhoria. Sua presença afasta os espíritos inferiores, que encontram, ao contrário, livre acesso e podem agir com inteira liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade, e por toda parte onde encontram maus instintos. Longe de obtermos bons conselhos e informações úteis desses espíritos, nada mais devemos esperar do que futilidades, mentiras, brincadeiras de mau gosto ou mistificações, pois frequentemente se servem de nomes veneráveis para melhor nos induzirem ao erro. Né? Então, se uma reunião, né, de estudo, de desobsessão, a reunião aqui, né, essa reunião é uma grande reunião de esclarecimento, é uma grande reunião de desobsessão, porque à medida que a gente estuda, a gente aprende como fazer melhor. Né? Os espíritos, aqui nós estamos num número de encarnados, mas há muitos irmãos desencarnados que estão aqui presentes, que estão acompanhando os nossos estudos, que vêm a essa casa, que são auxiliados. Então, se o estudo é sério, vai atrair espíritos bons, interessados também. Agora, se a reunião não se presta a um bom trabalho, a um bom propósito, também vão ter espíritos que vão estar ali também, juntos ali, para tumultuar, né, com o fim daquela reunião. É a lei da sintonia, mais uma vez. Distinguir os bons e os maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, cheia da mais alta moralidade, livre de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores é inconsequente, quase sempre banal e mesmo grosseira. Se dizem às vezes coisas boas e verdadeiras, dizem com mais frequência falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade e divertem-se à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na perfeita acepção do termo, não se verificam senão nos centros sérios, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos dirigidos para o bem. Então, olha como é importante, né? O trabalho de uma casa espírita, o trabalho de um centro, como vai muito além do que a gente vê, porque a gente vem, a gente escuta palestra, a gente recebe o passe, a gente toma a nossa água fluidificada, a gente estuda. Mas o papel de um centro espírita é muito maior, ele vai muito além. Porque é aqui que se reúnem espíritos para aprender, que se reúnem pessoas interessadas em vir, né?
Nós estamos aqui hoje, nessa noite, porque a gente está interessado, a gente quer saber, a gente quer conhecer. E a nossa casa aqui em particular, o Centro Espírita Friburguense, está há 102 anos funcionando, aberto, nesse trabalho grandioso e magnífico, de esclarecimento, de ser fiel à doutrina espírita, passando pelos desafios que essa posição nos traz, mas aqui firmes, com o propósito de sermos fiéis, de estudar essa doutrina, como ela tem que ser estudada, como ela tem que ser ensinada, né? É muito sério, é muito importante a gente entender o papel, né, de um centro. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que desde esse mundo se liberta da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e o cultivo do amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual, que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante viola a lei de Deus. Eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos nada pode ser escondido. Isso aqui é muito interessante, porque às vezes a gente, nas nossas relações, né, nós desencarnados com encarnados, muitas vezes a gente está lidando com uma pessoa ali numa hipocrisia. O nosso desejo, na verdade, é pegar o pescoço da pessoa. Mas a gente fica, né, polido, a gente é educado, às vezes a gente fica ali. Mas para os espíritos desencarnados que estão ao nosso redor, que convivem conosco, sabem muito bem quem nós somos. E se a gente não está atento, eles vão se aproveitar das nossas dificuldades, dos nossos calcanhares de Aquiles. Todo mundo tem o seu. Todo mundo tem o seu. A gente sabe muito bem aonde que a coisa fica feia para o nosso lado. E aí eles se aproveitam dessas oportunidades e se achegam a nós, e insuflam ali, né? Às vezes o que a gente vê é uma discussão, é uma briga, é um estresse, e que vira às vezes um crime passional, aí, como a gente vê tantas vezes acontecer. Às vezes começa com uma palavrinha, com uma colocação fora de hora, e aí a gente vai se deixando, porque a gente tem essa inferioridade. Nós somos espíritos inferiores. A gente tem o egoísmo, o orgulho, a vaidade, isso faz parte ainda da nossa natureza. E é para isso que a gente está aqui, para a gente se melhorar, para a gente se conhecer, saber do que a gente é ou não capaz. Olha, isso aqui eu tenho muita dificuldade, então eu tenho que estar mais atento, porque a vida vai me trazer desafios, né? A gente tem que ter muito cuidado, às vezes com o que a gente pede, né? Porque às vezes a gente pede, meu Deus, me dê paciência, me dê caridade, me dê tolerância. E aí a gente acha que vai chegar pelo correio, o correio hoje está até difícil, né? O correio está complicado. A gente acha que vai chegar um pacotinho na nossa porta de paciência, de tolerância. Não. Vão chegar situações e pessoas que vão nos testar. Você está pedindo paciência? Beleza. Então, vamos mandar lá aquelas situações, né? Não mandar, mas a gente já tem situações aqui que são naturais na nossa vida, para a gente exercitar exatamente isso. Essa paciência, essa fé. A Sueli falou sobre a paciência, sobre a resignação. A gente tem que ter. O Santo, semana passada, falou sobre o perdão. Rogério falou sobre a gente ter fé.
na fé humana. E a gente vai vendo como tudo se conecta, como todos os estudos estão conectados, e a gente vai vendo como é o tamanho do trabalho que a gente tem. E essa é a nossa missão. A gente veio para cá para crescer, para se aperfeiçoar, para retornar para o plano espiritual pelo menos um pouquinho melhor, né? Então não tem como a gente esconder, né? Nada no plano espiritual. O hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas reveladas. A presença inevitável e incessante daqueles que prejudicamos é um dos castigos que nos estão reservados. Ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e alegrias que nos são desconhecidas na Terra. Mas eles nos ensinam também que não há faltas irremissíveis que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio necessário nas diferentes existências que lhes permitem avançar na via do progresso em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita, como ela aparece no ensinamento dos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que lhes fazem. Aí já continua aqui o estudo, né? Mas é muito interessante esse resumo, porque eu falei, gente, é uma coisa tão abrangente, é uma coisa tão rica, é tanto recurso que a gente tem quando a gente começa a estudar a doutrina, quando a gente se aprofunda, que a gente fica maravilhado. E a gente aqui viu como ela abrange todas as relações que a gente tem na vida, né? Tá aqui, ó, nessa obra aqui, tá aqui ó, a introdução. Aí no livro primeiro, tá lá as causas primárias. Tem Deus, os elementos gerais do universo, fala da criação, princípio vital. E aí a gente entra no livro segundo, que é a outra parte do livro dos Espíritos, que fala dos espíritos, da encarnação, da pluralidade das existências, da vida espírita, da emancipação da alma, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, né? E continua. Ocupação e missão dos espíritos. O livro terceiro, que está aqui, né? Traz todas as leis divinas. Lei divina natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei de conservação, lei de destruição, lei do progresso, lei de igualdade, lei de justiça, amor e caridade, vai indo, vai indo. Perfeição moral. Livro quarto, está lá, ó, penas e gozos terrenos, perdas de entes queridos, uniões antipáticas, desgosto pela vida, penas temporais, duração das penas futuras. É tão grandiosa essa obra, é tanta coisa que a gente tem para aprender aqui. E às vezes a gente estuda, até para a gente que está há mais tempo, que a gente está estudando, a gente esquece dessa grandiosidade que é essa doutrina. Como é importante a gente querer estudar, a gente querer, eu não entendo, querer duvidar, querer questionar. Não é porque eu estou aqui falando, não é porque vocês vêm aqui, não, vocês têm que duvidar. Zé Manel sempre falava isso, né, que passou essa existência inteira querendo achar alguma coisa aqui que não estava boa, que ele não concordava, que estava errado. Está ali naquela busca de estudar. A gente tem que ser curioso, a gente tem que querer sair da caixa, a gente tem que querer entender. E olha como é bom a gente entender. Olha como traz paz para a gente compreender tudo isso. É por isso que é a razão da doutrina. Para que a gente pense diferente, porque a gente mude o nosso ponto de vista, para que a gente entenda o que nós estamos fazendo aqui, né? E entender da onde a gente veio, o que nós estamos fazendo e o que nos aguarda, para onde nós vamos. Nós não estamos aqui meramente para consumir, para acabar com os recursos do planeta, para odiar uns aos outros, para ganhar dinheiro. Dinheiro é um instrumento. A gente quer ter bem-estar, a gente quer ter as coisas, isso é maravilhoso. É bom quando a gente conquista as nossas coisas através do trabalho honesto, é muito bom. Se hoje a gente já tem acesso à tecnologia, é maravilhoso, excelente. Mas nós temos que entender que tudo isso é para um propósito muito maior, que é para que a gente evolua espiritualmente. Para que quando a gente sair daqui, desse planetinha, a gente retornar um pouquinho melhor, a gente voltar um pouquinho mais
evoluído, um pouquinho mais consciente, né? Então eu quis trazer esse resumo aí como uma reflexão para a gente ver quanto a gente tem que estudar, quanto é importante a gente se dedicar, e que amanhã é uma data muito importante, né? São 165 anos, mas é pouco tempo, mas a revolução que isso aqui causa para a humanidade é indescritível. Boa noite a todos e até a próxima.